Eu, eu escrevi o que eu vou falar, porque quando eu começo a falar, eu não paro. E como foi dito que nós temos meia hora, eu quero respeitar, na medida do possível, essa determinação. E por isso eu vou ler o meu texto, né? Bom, a parte que me cabe é a questão da relação entre cultura e democracia, no caso do Brasil. Em sentido amplo, a cultura é a criação coletiva da linguagem, da religião, dos instrumentos de trabalho, das formas de habitação, vestuário e culinária, das manifestações do lazer, da música, da dança, da pintura, da escultura, dos valores e das regras de conduta, dos sistemas das relações sociais, particularmente os sistemas de parentesco e as relações de poder. Ou seja, a cultura é o campo no qual uma sociedade institui as relações entre os seus membros e com a natureza, conferindo-lhes sentido ao elaborar símbolos e signos, práticas e valores, ao definir para si própria o possível e o impossível, a linha do tempo, o passado, o presente e o futuro, as distinções no interior do espaço, longe, perto, grande, pequeno, o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, o permitido e o proibido, a relação com o visível e o invisível, com o sagrado e o profano, a guerra e a paz, a vida e a morte. Somos, como seres humanos, somos todos seres culturais. No entanto, em sentido restrito, a cultura está articulada à divisão social da propriedade e do trabalho. E por isso ela tende a identificar-se com a posse de conhecimentos, habilidades e gostos específicos, com privilégios de classe, e leva à distinção entre cultos e incultos, de onde partirá a diferença entre a cultura letrada erudita e a cultura popular. Em outras palavras, a sociedade de classes institui a divisão cultural. E, ao mesmo tempo, pela massificação, cria a ilusão de que todos têm acesso à criação cultural. Mudemos o nosso foco. Se tomarmos a cultura não no seu sentido amplo, de criação social de símbolos e valores, mas em sentido mais restrito, como criação e expressão das obras de pensamento e das obras de arte, nós diremos que a cultura possui 3 traços principais. Primeiro, é o trabalho da criação. A cultura é trabalho da inteligência, da sensibilidade, da imaginação, da reflexão, da experiência e do debate. E é o trabalho no interior do tempo histórico. E, portanto, ela é determinada pelas condições materiais e históricas da sua realização. Como trabalho, a cultura opera mudanças em nossas experiências imediatas. Abre o tempo para o novo, porque faz surgir o que ainda não foi feito, pensado, dito. Captar a cultura como trabalho significa compreender que o resultado cultural, a obra, se oferece a outros sujeitos sociais, se expõe a eles, oferece-se como algo a ser recebido por eles para fazer parte da sua inteligência, sensibilidade e imaginação, e ser retrabalhada pelos seus receptores, seja porque eles a interpretam, seja porque uma obra suscita a criação de outras. Segundo, ela é a ação para dar a pensar, dar a ver, dar a refletir, dar a imaginar e a sentir o que se esconde sob as experiências vividas ou cotidianas, transformando-as em obras
que as modificam porque as tornam conhecidas nas obras de pensamento, densas, novas e profundas nas obras de arte. 3. A cultura é a crítica, como trabalho, é a crítica do instituído, do já feito, do já pensado e das formas de dominação e exclusão. Isto é, como crítica, a cultura é a luta contra a ideologia, como máscara, falsificação, mentira e dominação. Essas 3 ideias sobre a cultura nos permitem recusar a divisão cultural, produzida pela divisão social das classes no interior da luta de classes. Ou seja, nós podemos pensar a cultura, tomando essas 3 ideias, como um direito do cidadão. Direito de produzir obras de pensamento e de arte. Direito à memória. Direito de acesso aos bens e às obras culturais. Direito de participar da ação cultural. Direito de participar das decisões sobre a política cultural. Por que direito? Para isso, para responder a essa pergunta, por que a cultura como um direito, nós temos que compreender o laço da cultura com a democracia. Nós fomos acostumados pela ideologia a aceitar a definição liberal da democracia, como se isso fosse a definição única e real da democracia. Qual é a definição liberal da democracia? O regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais. E visto que, no liberalismo, por liberdade individual se entende a liberdade da competição no mercado, é para garantir as liberdades do mercado. A democracia é, portanto, reduzida a um regime político eficaz, baseado nas ideias de partidos políticos que se apresentam no processo eleitoral de escolha de representantes, de rotatividade dos governantes e de soluções técnicas para os problemas econômicos e sociais. Ora, há na prática democrática e nas ideias democráticas uma profundidade e uma verdade muito maiores e muito superiores ao que o liberalismo percebe e deixa perceber. De fato, as ideias de igualdade e liberdade, como direitos civis dos cidadãos, vão muito além da sua regulamentação jurídica formal, porque elas significam que só há cidadãos se os indivíduos forem sujeitos de direitos, e que onde tais direitos não existam, nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. A criação de direitos, a garantia de direitos, a luta por direitos, a transformação por direitos. Esse é o coração da democracia, é a definição da democracia. O que é um direito? Um direito difere de uma necessidade ou carência e de um privilégio. De fato, uma necessidade ou carência é algo particular e específico. Um grupo pode ter necessidade de água, outro de comida, outro de transporte, outro de hospitais. É claro que no caso do Brasil, a carência de todas essas coisas para todos. Um grupo social, portanto, pode ter carência de transportes, outro de hospitais, outro de escolas, ou todas elas. Há tantas necessidades quantos grupos sociais e quantos indivíduos existirem. Um privilégio, por definição, também é algo particular e específico, dependendo do grupo ou da classe social. Necessidades ou carências, assim como privilégios, tendem a ser conflitantes, porque eles exprimem as especificidades de diferentes grupos e classes sociais. Um direito, porém, ao contrário de necessidades, carências e privilégios,
não é particular e específico. Ele é geral e universal. Ele é válido para todos os indivíduos, todos os grupos e todas as classes sociais. E no caso das chamadas minorias, eu depois abro um parênteses para dizer porque eu não gosto da palavra minoria, por causa da origem que ela tem. Então, no caso das chamadas minorias, a universalidade dos seus direitos é dada pelo reconhecimento universal de que elas têm direitos. Assim, você tem uma especificidade que é, ao mesmo tempo, universalmente reconhecida como tal. Então, a universalidade é a marca do direito. Nós dizemos, então, que uma sociedade, e não um regime de governo, uma sociedade é democrática quando ela institui algo mais profundo, que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando ela institui direitos. E essa instituição é uma criação social, é uma luta social. Ora, nós sabemos que a sociedade brasileira não é apenas antidemocrática, ela é estruturalmente autoritária, oligárquica, hierárquica, excludente, marcada por todas as formas de preconceito que produzem a naturalização das desigualdades econômicas, sociais, das diferenças étnicas, que são consideradas desigualdades raciais entre superiores e inferiores. Preconceitos religiosos e de gênero, bem como todas as formas visíveis e invisíveis da violência, como o racismo, o machismo, a homofobia, a misoginia. Sob essa perspectiva, a implantação da economia política neoliberal não apenas se ajusta perfeitamente à estrutura da sociedade brasileira, mas ainda vem aprofundá-la, porque o neoliberalismo não é, como se propala, um enxugamento racional do Estado, e sim a decisão de cortar o fundo público destinado aos direitos sociais e dirigi-lo para o capital. Essa PEC que está sendo votada é a concretização, a encarnação mais perfeita da ideia neoliberal do funcionamento do Estado. Né? Quer dizer, você abole a direção do fundo público para os direitos sociais e toma todo o fundo público para o interesse privado do capital e dos seus representantes. É isso o neoliberalismo, é isso que ele é. Né? Mas ele faz mais alguma coisa que é gravíssima no Brasil. Ele não privatiza empresas, bancos. Ele privatiza os direitos sociais. Ou seja, ele transforma os direitos em serviços e, como tais, mercadorias que se compram e vendem no mercado. E por isso ele destrói o coração da democracia como criação e garantia de direitos. Nesse contexto brasileiro, neoliberal e totalitário, eu tendo a pensar o neoliberalismo e a forma brasileira do neoliberalismo como um totalitarismo, mais do que a sua expressão visível de estilo fascista. Né? Mas não é o caso aqui, se depois houver interesse, a gente pode discutir por que eu chamo isso de totalitarismo. Né? Bom, nesse contexto de violência estrutural e de política totalitária neoliberal, como nós poderíamos pensar uma política cultural democrática que fosse emancipadora e, portanto, que fosse transformadora do que está aí. Né? Diante disso, eu proponho 2 pontos. Primeiro, uma definição da cultura como cidadania cultural, isto é, como direito dos cidadãos, direito à diversidade e à pluralidade na criação cultural,
garantia de acesso aos bens culturais, garantia de acesso à produção dos dos trabalhos culturais, a garantia da participação nas decisões político-institucionais sobre a cultura, entendida como criação das obras de pensamento e das obras de arte. E segundo, uma definição dos sujeitos sociais como sujeitos históricos, articulando o trabalho cultural e o trabalho da memória social, e particularmente como combate à ideologia dominante da memória social, como se ela fosse una, indivisa, linear, contínua, contida nos grandes monumentos nacionais. Ou seja, essa imagem da memória como afirmação da unidade e da identidade, quando a riqueza da memória e o nosso direito à memória é a sua diferença, as suas contradições, a memória das lutas e dos conflitos que constituem a história da nossa sociedade. Quais seriam, em termos mais gerais, as maiores dificuldades para uma política cultural democrática no Brasil? Eu diria que essas dificuldades, que são imensas, só para a nossa conversa aqui, só para delimitar um pouco nosso campo de conversa, eu colocaria 3 grandes dificuldades. Primeiro, as dificuldades sociais para instituir e garantir direitos, e, portanto, a cultura como um direito. Em segundo lugar, o surgimento do mundo virtual. E, em terceiro, o que eu chamo o ódio ao pensamento. Dificuldades sociais. É fundamental compreender a diferença entre um direito, uma carência e um privilégio. Um direito é universal, ou se diferenciado, ele é universalmente reconhecido como um direito. Uma carência é particular e específica, e um privilégio é particular e específico. Ora, a divisão social no Brasil se realiza pela polarização extrema entre a presença da carência absoluta das classes populares e o privilégio absoluto da classe dominante. Uma carência, ou as carências, embora elas sejam específicas e se manifestem de maneira singularizada, elas não chegam a transformar as demandas na universalidade dos direitos. Elas apontam, entretanto, que as demandas pressupõem ausência de direitos. E, portanto, é preciso criar direitos. Um privilégio, entretanto, ao contrário da carência e, sobretudo, do direito, é aquilo que não pode nunca se universalizar. Porque um privilégio universal, o privilégio de todos, não é privilégio. A condição do privilégio é a sua particularidade. E por isso, a carência pressupõe a busca de direitos, mas o privilégio se opõe à criação de direitos. Ora, a sociedade brasileira está rachada de cima a embaixo por essa polarização a mais extrema entre a carência e o privilégio, que faz com que as desigualdades no Brasil alcancem os índices quase maiores do mundo. Ora, se há essa polarização entre a carência e o privilégio e a barreira para a criação democrática dos direitos, nós podemos perguntar como é que nós vamos produzir, criar a dimensão democrática da cultura, ou uma cultura democrática e uma cultura da democracia. Então, a nossa primeira dificuldade é essa, é a dificuldade estrutural.
posta pela sociedade brasileira. A segunda dificuldade, sobre a qual eu vou me alongar um pouquinho mais, são as dificuldades trazidas pelo surgimento do mundo virtual. E eu quero lhes dizer que eu tenho uma visão bastante crítica e bastante pessimista a respeito do mundo virtual. Já aviso de antemão, porque é disso um pouquinho que eu vou falar. A dimensão econômica e social da nova forma do capital é inseparável de uma transformação sem precedentes na experiência do espaço e do tempo, que é designada por David Harvey como a compressão espaço-temporal. Ou seja, a fragmentação e globalização da produção econômica engendra dois fenômenos contrários, mas que são simultâneos. De um lado, ela produz a fragmentação e a dispersão espacial e temporal, que é a dispersão do mundo do trabalho, do mundo da produção. Mas, por outro lado, ela produz a compressão, por meio das tecnologias eletrônicas, ela produz o oposto, a compressão do espaço. Tudo se passa aqui, sem distância, sem diferenças, sem fronteiras. E ela produz a compressão do tempo. Tudo se passa agora, sem passado e sem futuro. Em outras palavras, a fragmentação e dispersão da produção econômica, do trabalho, e a produção, a fragmentação e dispersão, portanto, do espaço e do tempo, condicionam a sua reunificação sob um espaço indiferenciado, o espaço plano da tela com as imagens fugazes, e um tempo efêmero, desprovido de profundidade de relação com o passado e com o futuro. Existe a imagem aqui e o tempo agora. Só. Nós vivemos sob o signo da telepresença e da teleobservação, que impossibilitam diferenciar entre a aparência e o sentido, o virtual e o real, pois tudo nos é dado imediatamente sob a forma da transparência temporal e espacial das aparências. As aparências são apresentadas como evidências. O fake news não é um acaso. Ele é algo que está inscrito nessa própria tecnologia, porque é uma tecnologia que opera com o aparecer ininterrupto e com a aparência ininterrupta. E, portanto, quem lida com a aparência, por quê? Não, fake news. Né? A fake news não é um ato moral de má vontade para mentir. Ela está inscrita como uma possibilidade dessa nova tecnologia, que opera com o aqui e o agora. Não tem vínculo com o que já foi, não tem vínculo com o que será. Ela se perde nessa instantaneidade das aparências, do aparecer na tela. Então, nós perdemos a profundidade do passado, a profundidade do futuro, como possibilidade inscrita na ação humana, enquanto um poder para determinar o indeterminado e para ultrapassar situações dadas, compreendendo e transformando o sentido delas. Em outras palavras, nós perdemos o sentido da cultura como ação histórica. E lembremos o samba que nos recebeu, é preciso gritar a palavra utopia. Ora, qual é a subjetividade que nasce da irrealidade virtual? A subjetividade deixa de ser considerada reflexão, interrogação, autoconhecimento, para se reduzir à intimidade narcísica.
E a objetividade não é o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, e sim um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem, como se fossem jogos de pensamento, sem que o conhecimento jamais enfrente a realidade como uma experiência que se suscita interrogação. Essa nova subjetividade, que não é reflexiva, interrogativa e autoconhecimento, essa subjetividade não se define mais pelas relações do corpo com o espaço e com o tempo, com o mundo da vida, mas com a complexidade de relações reticulares, esparsas e fragmentadas. Essas novas tecnologias operam com a obediência e a sedução do campo mental, porém disfarçadas numa pretensa liberdade de escolher obedecer. Pois os estudos em neurologia revelam que nos usuários há diminuição das capacidades do lobo frontal do cérebro, onde se realizam o pensamento e os juízos, os julgamentos. E, ao contrário, há um grande desenvolvimento da parte do cérebro responsável pelo desejo. Pensa-se menos, deseja-se muito. E as empresas desenvolvem aplicativos para enfatizar, direcionar, induzir e estimular desejos. Agora, o que é existir? Existir é ser visto. Assim, a nova subjetividade é marcada por dois traços complementares. De um lado, ela é uma subjetividade depressiva, porque ela é marcada pela exigência de vencer toda e qualquer competição. E marcada, portanto, pela culpa, se ela fracassar. E, de outro lado, uma subjetividade narcisista, produzida pelas práticas das tecnologias eletrônicas de comunicação. A subjetividade depressiva é aquela produzida, por exemplo, pela uberização, pela ilusão do empresário de si mesmo, e que, se fracassar, portanto, é por falta de mérito, por culpa própria. E a subjetividade que se exibe ininterruptamente nas telas, de maneira narcísica. Ou seja, essas duas formas da subjetividade não estão separadas. A subjetividade depressiva e a subjetividade narcísica, Freud explicou há mais de um século que elas são uma só e a mesma, as duas faces da mesma moeda. Portanto, o que ocorre com o surgimento desta subjetividade? Uberizada ela própria. Desaparece a ideia do mundo público enquanto espaço público comum do debate, das decisões coletivas, dos conflitos e das contradições. No lugar dele, no lugar do espaço público, surge apenas a exposição contínua, incessante do mundo privado. Isto é, dos gostos, das preferências, das fantasias, em todos os níveis. Não é só a vida privada se exibindo enquanto vida privada. É a vida social se transformando em vida privada. É a vida política se transformando em vida privada. É o espaço privado destruindo o espaço público. Ora, o espaço privado é o espaço dos interesses do capital. É isso que ele é. E na medida em que ele é o espaço dos interesses do capital, a desaparição do espaço público torna praticamente impossível uma visão democrática, uma sociedade democrática. Né? Mas não é só isso. Né? Essa instantaneidade espaço-temporal da imagem e da sua aparência e da necessidade de vencer faz com que essa aparição seja ininterruptamente uma falsificação. Uma falsificação de si
e do mundo. E uma falsificação do social. Ou seja, fake news é o que nós fazemos o tempo inteiro. Mas não é só isso. Há um outro lado que merece a nossa atenção. A nós que estamos na luta. Nós entramos no mundo da vigilância e do controle. Essa alegria, essa euforia de que eu escolho, eu decido, eu apareço, eu não apareço, escolho com quem eu vou falar, com quem eu não vou falar, eu desligo, eu religo. Essa aparência de uma liberdade desejante é uma aparência. Porque essas tecnologias são tecnologias de vigilância e controle. O que aconteceu? A catástrofe outro dia do WhatsApp mostra isso. Né? Ou seja, a internet é uma organização de informações. Ela é parte de uma rede. A palavra rede nem é boa, porque web significa muito mais uma teia. Uma teia, como uma teia de aranha. Né? Nessa teia, o centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma. Disseminada numa infinidade de máquinas através do mundo. É um enxame de teias privadas e públicas, institucionais, comerciais, governamentais, associativas, conectadas em inúmeros nós, que formam, como disse um autor, uma nebulosa informacional amplamente insondável, diversamente organizada, às vezes aberta e disponível, mas frequentemente fechada e secreta. Essa rede com esses nós aparece como se fosse uma comunicação tecnológica universal entre as consciências que compartilham opiniões, pontos de vista, experiências, pensamentos, observações, hábitos e, sobretudo, as banalidades da vida cotidiana. Ora, a internet é um novo exercício da ideologia dominante, ao aparecer como um ambiente universal de informação e comunicação globalmente uniforme, como capaz de trazer proveitos cognitivos, sociais, artísticos, políticos, como instrumento de pesquisa, de tal maneira que o seu usuário pode instantaneamente se beneficiar com todos os serviços que a potência do seu dispositivo técnico é susceptível de lhe dar. Eu queria fazer um parênteses, eu sei que vai tomar meu tempo aqui, mas vejam, eu sou de uma era pré-histórica, certo? Paleontológica. Eu sou de uma era em que vocês estão vendo atrás ali, né? Em que você ia aos livros, você ia às bibliotecas, você tinha um tempo para juntar as suas pesquisas, para reunir, você realizava um trabalho teórico, um trabalho de pesquisa. Agora você aperta o Google. Então, eu não tenho nada contra encontrar as coisas lá. O que eu penso é que os jovens não têm a mais mínima ideia do que seja o trabalho que está lá. As pesquisas que foram feitas, o tempo que isso levou, as coisas que foram escritas, as pesquisas científicas, os laboratórios. É tudo instantâneo. Aquilo que, no meu caso, por exemplo, eu levei 2, 3 anos até conseguir juntar todos os dados e formular uma pesquisa, eu aperto o Google e em 2 minutos vem para mim. É uma coisa, pareceria uma coisa muito proveitosa. Mas se a gente pensa que a cultura faz parte do mundo do trabalho, e do trabalho como invenção e criação do novo, que o trabalho faz existir tudo isso que está à nossa volta, ele faz existir o que não existia antes. É essa dimensão da cultura como trabalho, do pensamento como trabalho, que desaparece. Ele é a satisfação instantânea. Não há diferença entre uma pesquisa e comer um hambúrguer. Isso é desesperador para mim.
sou velha, né, pertenço a um outro mundo, então isso é muito desesperador para mim. Né? Bom, retomando então o meu texto. Então, a internet é o novo exercício da ideologia dominante, ao aparecer como um ambiente universal de informação e comunicação globalmente uniforme, capaz de trazer proveitos cognitivos, sociais, artísticos e políticos, e como instrumento de pesquisa, de tal maneira que o seu usuário pode, instantaneamente, se beneficiar com todos os serviços que a potência do seu dispositivo técnico é susceptível de lhe dar. Na verdade, embora o uso das redes possa envolver usos técnicos diversos, entretanto, a nossa experiência reticular está circunscrita a um número restrito de programas aplicativos, que permitem as múltiplas operações desejadas em um número limitado de gestos previstos e uniformes em todo o planeta, sem que nós tenhamos a menor ideia do que são e significam os protocolos informáticos que nós empregamos. Em outras palavras, nós não sabemos onde estamos, nem o que fazemos. Nós somos usuários. E não somos usuários quaisquer. Nós somos vigiados e controlados por poderes econômicos, políticos e militares que nós desconhecemos. Essa, eu penso, é uma das grandes dificuldades para pensar a cidadania cultural. E eu vou agora, para concluir, a minha terceira dificuldade, aquilo que eu chamo de o ódio ao pensamento. Nós vivemos nesse país um momento sombrio. Não só pela crise humana sanitária, mas pelo que se passa em termos políticos. É um momento no qual tudo quanto define a democracia parece desaparecer. Tudo é lançado no fosso da crueldade. E daí não sou coveiro. Da perversidade. E daí tem comorbidade e ia morrer mesmo. Da extrema violência e do gosto pela ignorância. Para nós, que nos ocupamos com o trabalho da cultura, este momento sombrio não se manifesta apenas na supressão e no controle estatal dos órgãos de política cultural, mas nos atinge de uma maneira particular. Nós somos atingidos pelo que eu denomino o ódio ao pensamento. Esse ódio é muito mais do que os ataques do chamado marxismo cultural feito por um autodidata leitor de manuais. E é muito mais do que o propalado negacionismo. Esse ódio ao pensamento se realiza por aquilo que o filósofo Theodor Adorno chamou de cinismo. O cinismo é a decisão deliberada de recusar aquilo que define o pensamento. O que é que define o pensamento? O que define o pensamento é a distinção entre o verdadeiro e o falso. A sensibilidade entre o belo e o feio. A religião entre o sagrado e o profano. O pensamento é a distinção entre o verdadeiro e o falso. Sem essa distinção, não existe pensamento. Ora, o cinismo é a decisão deliberada de recusar que a definição mesma do pensamento, isto é, a distinção entre o verdadeiro e o falso. O cinismo faz da mentira a arte de governar e das fake news a forma da política. É isto o ódio ao pensamento. O ódio ao pensamento é a mentira deliberada, é a recusa da distinção entre o verdadeiro e o falso. É o trabalho deliberado de mentir.
e de falsificar. Esse cinismo destrói a democracia, destrói a sociedade e destrói a cultura. E, portanto, ele é um dos elementos contra os quais nós temos que visceralmente lutar se nós queremos uma política de cidadania cultural. Muito obrigada.